TGA, mais conhecido como The Game Awards, é o principal evento de prêmios do mundo dos jogos. Para você que não conhece, eu tenho um resumo muito bom pro que é. Imagina o Oscar, só que para jogos. Pronto, esse é o TGA. E assim como no Oscar, tem várias premiações diferentes, e é nesse ponto que eu quero entrar. O jogo Clair Obscur Expedition 33 ganhou praticamente todos os prêmios que foi indicado, mas um deles eu particularmente não concordo muito, mas reconheço que foi até que merecido, que é o melhor indie de estreia, ou seja, melhor jogo independente que lançou que não seja uma continuação de outro, por exemplo Hollow Knight Silksong, que é uma continuação de Hollow Knight. E é a partir daí que eu parei pra pensar, tem um jogo dessa lista que merecia ao menos um prêmio. Não precisa ser esse que eu falei, o GOT, até porque daí eu já acho demais. Mas é um jogo que merecia ao menos algo, sabe? Pra ser reconhecido. Em Blueprints, você é um jovem chamado Simon e vai para a mansão de seu tio que ele deixou para você. Esse é um jogo de mistério, investigação e puzzles. A principal ideia do jogo é que os quartos da mansão Empty Hollow não são fixos e você que monta os quartos a cada dia a partir da sua escolha. Assim que você entra na mansão, se depara com a carta do seu tio, te explicando como funcionam as coisas na mansão e que você deve chegar ao quarto 46, o quarto misterioso. Eu tava editando aqui e eu percebi que eu cometi um pequeno erro. Na verdade, ele não fala que a gente tem que ir pro quarto 46, ele nem cita. Ele só fala mesmo das regras da mansão, que você não pode dormir, não pode ficar com os itens que você achar lá dentro. Enfim, ele só dá uma geral mesmo das regras da mansão. Ele não cita nada do quarto 46. Mas enfim, é isso, vamos voltar pro vídeo. Além disso, existem 3 portas, e ao tentar abri-las, você é surpreendido com 3 possíveis escolhas de quartos, e assim moldando a blueprint ou planta da mansão. Esse é o centro do jogo, e conforme os dias vão avançando, vamos descobrindo os diferentes quartos e tudo mais. Outro ponto importante que eu esqueci de citar é que além dos quartos obviamente serem aleatórios, temos 4 objetos muito importantes, que são os passos. Eles delimitam o quanto podemos andar pela mansão, ou seja, sempre que entramos em um quarto, seja um novo ou um que a gente já tinha entrado, gastamos um passo. Moedas. Na mansão existem lojas, sim, lojas, onde podemos comprar o que elas oferecem. Ou seja, de comida para recuperar passos até itens para auxiliar na investigação. Gemas. Sempre que podemos escolher um quarto novo, podem aparecer quartos que custam um número X de gemas. Ou seja, quando eu abro uma porta, pode aparecer um quarto que custa 3 gemas. E se eu quiser escolher ele, eu preciso ter essas 3 gemas no inventário. E por último, mas extremamente importante, as chaves. Por que eu digo que é extremamente importante? Sem elas, você pode acabar terminando o dia com 40 passos só porque você só tem portas trancadas e nenhuma chave. Sim, já me aconteceu algumas vezes. E vale ressaltar também que existem chaves especiais que liberam quartos diferentes. E não vai pensando que é só isso e tentar achar todos os quartos para chegar no 46. Não. Cada quarto tem algo diferente. Por exemplo, existem algumas categorias de quartos, como as Red Rooms, Green Rooms, House. Não é a marca, tá? Não é a marca de bala. É tipo hall de entrada, sabe? Também tem as Bedrooms, lojas e algumas outras. E cada categoria tem uma peculiaridade. Exemplo, a Guest Bedroom, quando a escolhemos e entramos pela primeira vez, ela nos dá 10 passos, enquanto a Bedroom nos dá 2 passos sempre que entramos. Ou seja, mesmo sendo da mesma categoria, fazem coisas diferentes, mas mantendo uma mesma lógica, que nesse caso são os passos. Mas existem categorias com suas peculiaridades, como por exemplo as Red Rooms. Nela, cada sala tem algo diferente, mas sempre mantendo a lógica igual eu falei, que nesse caso é sempre com o intuito de te atrapalhar. A gente tem os arquivos, que ao escolher eles, toda vez que você for abrir uma porta, uma sala não vai aparecer, qual que ela é. Temos a Dark Room, que quando você entra nela, a luz apaga e você não sabe o que você está escolhendo. E outro exemplo também é o ginásio / cesta de basquete, enfim.
que sempre que você entra lá, você perde 2 passos. Fugindo um pouco do assunto das salas, você deve estar pensando, bom, então o objetivo do jogo é chegar no quarto 46, abrir a porta e entender a história. Isso é uma meia verdade. Até porque sim, você tem que fazer isso. Só que, como é um jogo de puzzles, óbvio que não seria tão fácil quanto parece. E ao chegar na porta, a primeira vez, a porta da Antechamber, você percebe que ela não abre igual as outras. Então começa a entender de verdade o que você precisa fazer no jogo. Não quero dar muito spoiler, até porque nesse exato momento que eu tô fazendo o vídeo, eu nem zerei ainda. Mas estou ali no caminho, sabe? Mas enfim, indo pro assunto principal, por que eu acho que esse jogo deveria ganhar um prêmio, seja qual fosse. Analisando tecnicamente o jogo, ele tem que ser analisado a partir do que ele promete ser, partindo de gênero, história e todos os aspectos que compõem. Então, eu vou pontuar o que eu acho que deveria ter sido levado em conta em cada aspecto. Aqui, eu não vou entrar em mérito de músicas incríveis, de euforia e batalha, e sim de ambientação. Essa é a palavra, ambientação, guarda isso na sua cabeça. Até porque essa é a principal ideia da soundtrack, te inserir ainda mais naquele mundo que você está jogando. E isso é bem trabalhado aqui, não com músicas e sim com o silêncio. Sim, o silêncio. Nota número 2, sou eu aqui de novo. Eu não sei o que deu na minha cabeça pra eu falar isso, mas a ambientação também é trazida com a música. Essa música que vocês estão ouvindo agora no fundo é de Blueprints. Então sim, as músicas também são incríveis, elas também te inserem nesse mundo de uma forma mágica. E eu não sei o que deu na minha cabeça pra falar que não era com música, mas também existe a presença das outras coisas e, obviamente, da música. Vamos voltar pro vídeo. Nossa, Diogo, o silêncio? Você acha que o silêncio merece prêmio? A questão não é o silêncio em si, mas sim o contexto que ele está inserido. Esse não é um jogo para você explorar um mundo mágico ou lutar contra bosses incríveis. É um jogo de investigação. Você está em uma mansão sozinho descobrindo sobre o seu passado e resolvendo puzzles. Para isso, às vezes o simples som de um motor funcionando pode te ajudar a saber se está indo no lugar certo. Esse é um dos pontos centrais da imersão. Você precisa do silêncio para pensar e, mesmo assim, o jogo ainda tem músicas mais tranquilas para ambientar fora da mansão e também não ficar um silêncio extremo. Mas o ponto que eu pedi para você guardar a ambientação é que dentro da mansão você está sozinho. É um silêncio. Você está imerso naquele mundo e você precisa que você entenda que tá um silêncio porque você tá sozinho, não existe mais ninguém ali. É você por você. Se é um jogo de mistério e investigação, tem que ser analisado e levado em conta. Óbvio que também é o principal ponto que eu queria falar. Os puzzles. Os puzzles são tão bem desenvolvidos que não é à toa que o jogo não tem port BR. Ou seja, o jogo é unicamente e exclusivamente em inglês. Porque o jogo de palavras e imagens que eles fazem é tão bem feito que torna quase inviável fazer esse port para muitas línguas. O principal puzzle simples, pensando aqui, que eu queria destacar é da Billiards Room, que é esse aí dos dardos. Ele, assim como todos esses simples, tem uma dica de como funciona na mansão, mas tem como descobrir por tentativa e erro e, obviamente, por lógica, que foi o que eu fiz. E eu achei simplesmente muito bom e criativo essa forma de puzzle. É simples, porém é divertido e criativo. Algo que você olha e pensa, cara, isso é tão fácil, mas ao mesmo tempo tão diferente. Principalmente a primeira vez que você vê. É algo tão simples que te prende ali por um tempo, raciocinando coisas simples, matemática básica. Mas trabalha uma criatividade tão grande que você chega a ficar meio perplexo. Tipo, cara, como os caras pensaram nisso, mesmo sendo tão fácil? Sabe?
Como eu disse, eu ainda tô jogando, então não tenho muita noção da história e tudo mais. Mas eu simplesmente tô adorando a forma em que cada personagem é apresentado. Desde cartas escritas por si mesmo, menções escritas de outros, ou somente um quadro ou foto. E ainda mais quando aparece um quarto específico e você imediatamente faz a coligação da pessoa com o quarto. Mas falando da história em si, ela é recheada de personagens e tem bastante conteúdo. Mas infelizmente eu fico por aqui por não ter mais informações e não saber mais sobre. Em geral, Blue Prince é ótimo em te colocar naquele mundo de cabeça e tem puzzles excelentes para quem gosta. Blue Prince é uma aula de como prender alguém em um mistério de forma rápida e intrigante, além de ter mecânicas e ferramentas incríveis e diferentes para cada questão durante toda a investigação. A partir de tudo isso, que eu digo que merecia um prêmio. O esforço dos desenvolvedores e o carinho colocado em cada detalhe do jogo mereciam um reconhecimento, sabe? Talvez não fosse realmente o melhor tecnicamente, mas se ganhasse ao menos um prêmio, ganharia um palco para que outras pessoas vissem e dessem uma chance a ele. Mas bom, pode ter ficado confuso, mas resumidamente, talvez eu tenha ficado um pouco decepcionado com o fato de que pode acontecer de Blue Prince não ter o reconhecimento que merece. E mais uma vez uma joia cair no esquecimento. Muito obrigado pelo vídeo e é isso.